Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Nosso podcast recebe hoje Rafier Delon, administrador e pré-candidato a deputado estadual. Vamos discutir hoje família, aborto, infraestrutura, pautas essenciais do nosso cenário político brasileiro. Rafier Delon, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que bom, Rochelle. Primeiro, agradecer demais a você pelo convite, a todos que fazem o curso de Direito da ACES, um curso histórico, né? Eu comentava aqui nos bastidores, que foi o primeiro curso praticamente do interior do Nordeste, né? Nossa antiga Faculdade de Direito de Caruaru. Isso mesmo. Agradecer também aqui a Rafael, que está na técnica aqui nos bastidores, Vitor está me acompanhando também, deixar alguns abraços especiais, um ao grande professor, reitor Paulo Muniz, outro abraço especial também a nossa querida professora Elba Ravani, né, que tem um currículo gigante, uma sertaneja, né, guerreira, batalhadora, que a gente acompanha o trabalho dela há muito tempo também. E estou aqui honrado de estar junto com você nesse bate-papo. Pensei que você também estava no curso de jornalismo, né, porque tem uma desenvoltura muito boa e que bom a gente discutir a boa política, né, o bom dia a dia, os bons costumes e, sem dúvida, algumas pautas da sociedade. Prazer é todo nosso. Vamos começar? Vamos lá. Para iniciar, queremos te conhecer um pouquinho melhor. Vamos começar sobre sua trajetória? Sem dúvida. Eu costumo dizer que eu não nasci no país do Brasil, tá? Nem muito menos no país de Pernambuco. Eu sou do país de Caruaru, tá? Nelson Barbalho é um cara que eu sou fã demais, Rafael. E depois de Vitalino, na minha concepção, foi o maior caruaruense de todos os tempos. Tudo que a gente sabe sobre a história de Caruaru, Rochelle, deve a Nelson Barbalho, né? Para quem não sabe, quando você passa ali na rua, Avenida Rio Branco, né? Antiga Rua da Frente, né? Rua da Matriz, você observa um senhorzinho sentado de pernas cruzadas, né? Na frente da padaria. E é aquele que é o Nelson Barbalho, né? Nelson Barbalho foi o cara que... Tudo que a gente sabe de história de Caruaru, devemos a ele, porque ele realmente fuçava a história do nosso município. Ele é o dono dessa alcunha, País de Caruaru. Poucas pessoas sabem, Rafael, mas foi a ele que Luiz Gonzaga chegou quando teve a morte do vaqueiro, de Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga, e disse: Nelson, preciso de uma música que retrate a vida do vaqueiro em homenagem ao meu primo Raimundo Jacó. Então foi ele que compôs A Morte do Vaqueiro, e poucas pessoas também sabem disso, mas eu sou muito categórico em defender a nossa história, a nossa cultura, os nossos valores. Então por isso que eu digo que eu sou do país de Caruaru, nascido, criado, vivido. Tá? Tenho um orgulho muito grande, sou filho único, sou formado em administração, me pós-graduei em gestão pública, estou no mestrado em inovação, tive algumas contribuições na vida pública também, apesar dos 35 anos que eu completei semana passada, Rochelle. E aí, nesse intervalo de tempo, eu acredito que eu sou um apaixonado pelo serviço público, né? Tive a experiência inicial de ser diretor da JUSEP, que é a Junta Comercial de Pernambuco, aqui em Caruaru, sendo o diretor mais jovem, com 21 anos de idade. Exatamente isso que me chamou mais a atenção no teu currículo. Tudo foi muito novo. Muito pouca idade. Tudo muito precoce. Assumindo cargos tão importantes. E aí, na JUSEP, Rochelle, a gente conseguiu deixar de ser um órgão cartorial para ser um órgão realmente de representatividade, né? Para quem não conhece, a Junta Comercial é responsável por aberturas de empresas. Então, toda abertura de empresa que você quer fazer, você tem que procurar a JUSEP, que é a Junta Comercial de Pernambuco. Em São Paulo, é a JUSESP, Junta Comercial de São Paulo, né? E ali a gente começou uma trajetória muito bacana, que foi também de parceria junto à SIC, junto à CDL, junto ao Sindiloja, né, que são as entidades empresariais de Caruaru, junto também ao CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, a ACAP, que é a Associação de Contabilistas do Agreste de Pernambuco. Então foi aí que a gente fez essas parcerias. E daí surgiu também o contexto da gente entrar na vida pública, até porque eu, enquanto criança, Rafael, todo mundo tem seu sonho. Um tem sonho de fazer o curso de Direito, ser advogado, advogada. Outros têm o sonho, Rafael, de ser médico. Outros têm o sonho de jogador de futebol, Rochelle. Mas o meu era de ser padre. Então foi na Igreja Católica, foi no Convento dos Frates Capuchinhos de Caruaru, que eu realmente formatei o que eu penso em estilo de vida, né? E o que eu penso em relação a valores, a princípios. E aí, nesse contexto, eu tive a oportunidade de ser coroinha do convento, né? Foi a primeira eleição que eu disputei aos 8 anos de idade para coordenador dos coroinhas do convento. Depois me tornei coordenador dos coroinhas da área pastoral, que engloba a Diocese de Caruaru em Caruaru, das paróquias em Caruaru. E o meu sonho era ser, Rochelle,
OFMCAP. O que é OFMCAP? Não, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, né? Que é a ordem de Frei Damião, que é a ordem, por exemplo, do nosso bispo diocesano, né? Dom Rui, que ele é um frade capuchinho bispo, né? E aí foi onde eu comecei nesse contexto. Então, a história é longa, tá falando só do princípio. Fica à vontade, a gente quer te conhecer um pouquinho melhor. Na JUSEP foi muito bacana porque lá a gente fez o aspecto, Rafael, de fazer a construção da nossa pré-candidatura a vereador. Até então eu tinha 24 anos naquele momento. E em paralelo a isso também, eu sempre tive a oportunidade de querer fazer 16 anos para tirar o título de eleitor. Por enquanto que algumas pessoas, Rochelle, quer fazer 18 para tirar a habilitação, o meu era de fazer 16 para ter o título de eleitor. E aí comecei na juventude partidária, a minha militância também, né? Fui presidente da juventude do PSTB municipal, fui presidente estadual da juventude do PSTB, fui vice-presidente nacional da juventude do PSTB no Brasil. E aí eu disse, rapaz, eu quero ser presidente nacional da juventude do partido. Botei uma bolsa nas costas, rodeio as 5 regiões do Brasil, conhecendo a cultura, o aspecto social, o aspecto religioso, o aspecto político, e perdi por um voto. Dos 27 estados que o Brasil tem, eu tive 13 votos, o que ganhou teve 14. Mas foi uma experiência gigante. Perdi eleitoralmente, mas ganhei politicamente. Depois surgiu a possibilidade de ser candidato a vereador. A história é longa, viu, Rafael? Sim. Quando tiver o time aí, vai me dizendo pra gente fazer o bate-bola. Mas aí, nesse contexto, era a eleição de 2016, eu recebi o convite do até então deputado estadual à época, né, e candidato a prefeito de Caruaru, Tony Gel, de ser candidato a vice-prefeito. E aí aceitei o convite. Nesse intervalo de tempo, aí eu entro também na questão da minha vida pessoal, Rochelle, que eu sou filho único, meus pais se divorciaram, eu tinha 9 anos de idade, meu pai nunca aceitou a separação, o divórcio, e nesse intervalo de tempo ele sempre tinha a perspectiva de voltar para o relacionamento, e não teve êxito. E isso gerou uma depressão bem delicada na vida dele, o que consequentemente também se ampliou com a situação relacionada à questão de um câncer de próstata. E a gente sabe, eu bato muito nisso, que as pessoas têm que deixar de ter essa falta de informação, Rochelle. Verdade. Essa falta de interesse realmente de se cuidar. Isso é na saúde da mulher, é na saúde do idoso, é na saúde da criança. Tem que ter o cuidado, Rochelle. A prevenção antes que depois tenha que tratar, né? Exatamente. Então, você falou uma coisa importantíssima. A prevenção, ela é muito mais barata e muito mais saudável do que o tratamento da situação. Então, eu tive que sair do hospital com meu pai com a sonda, né? Então, ele só conseguiu urinar através da sonda. Consequentemente, isso foi tomando uma proporção muito gigante e eu me tornei pai do meu pai muito rápido, né? E quando você é candidato a vereador, ou pré-candidato, como eu fui, você tem um controle maior da sua possibilidade de campanha, Rochelle, porque você tem uma noção mais clara e mais concentrada de uma eleição, diferente de você disputar uma eleição de prefeito ou de vice-prefeito de uma cidade do porte de Caruaru, que aí toma uma proporção realmente gigante. E aí foi onde realmente eu também testei minha fé, né? Coloquei o joelho no chão e disse, pai, se porventura for acontecer alguma coisa com meu pai, que não seja no período da eleição, tá? E a eleição foi no dia 2 de outubro de 2016 e meu pai faleceu no dia 3 de outubro de 2016. Então, isso não é uma coincidência, isso não é uma questão de calendário gregoriano ou não gregoriano. Isso, no meu ponto de vista, é a providência divina, dizendo realmente, confirmando todo aquele pedido que eu tinha feito anteriormente. E nesse intervalo de tempo aí também, a gente tem que ter a maturidade e a resiliência, Rochelle, de também receber as críticas. Porque eu comentava também aqui nos bastidores que quando eu fui anunciado como vice-prefeito, obviamente tiveram muitas críticas, porque as pessoas realmente não conheciam o que eu imaginava sobre Caruaru, né? E você disputar uma eleição, Rafael, do cara que estava liderando as pesquisas de Caruaru para ser prefeito da cidade, com a larga vantagem dos opositores, realmente cria uma visibilidade muito grande, né? E nesse aspecto eu recebi as críticas de modo muito maduro, né? E eu sabia que a partir do momento que chegasse o período realmente da campanha, com os debates eleitorais, com o guia eleitoral, e aí Caruaru tem algo que poucas cidades têm, que é a retransmissão de 2 afiliadas nacionais, né, do SBT e da Globo. Isso. Então, todo o guia que passa aqui em Caruaru, ele passa em Petrolândia também, né? Por quê? Pela capacidade de entrega que as televisões têm, né? Uma tem mais de 100 municípios, né? A da Globo, a filial da Globo, que é a TV Asa Branca, a TV Jornal, mais ou menos isso também, 100 municípios. Então, o que acontece em Caruaru é reflexo lá. Então, as pessoas assistem o guia eleitoral de Caruaru. E isso me deu uma visibilidade considerável. E aí,
eu estava muito tranquilo em relação a isso, Rochelle, porque eu sou um cara apaixonado por debate, por entrevista, por podcast. Que bom, é necessário. Porque se o cara não está pronto, Rochelle, para discutir sua cidade, está ali ao vivo, sem ter nenhum teleprompter no ouvido, sem ter nenhuma cola no telefone, nenhum assessor orientando, meu amigo, vá procurar outra situação, não vá na vida pública não, porque a vida pública realmente requer que você tenha disposição de conhecimento de cidade, disposição de conhecimento de dados. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E se vire nos 30, porque ali qualquer falha sua, não tem como você corrigir ou tentar recalcular, não. E aí, de modo muito claro, eu tive essa oportunidade de ser candidato a vice-prefeito. O atual prefeito da cidade era opositor nosso à época, né, que também era candidato a vice-prefeito, e ele realmente só foi para o primeiro debate, não foi mais, né? Então, no meu ponto de vista, aí uma análise política da minha parte, Rochelle, comprova aí a limitação política, a limitação administrativa, a limitação enquanto homem público que o prefeito de Caruaru, infelizmente, não tem, tá? E é muito ruim para a cidade de Caruaru, uma cidade que tem um porte geográfico gigante, que corta duas BR, 104, 232, tem um prefeito limitado, qual nós temos. Então, ele comprovou desde então que não tinha capacidade mínima administrativa para ser gestor da cidade de Caruaru. Então, esse é o meu ponto de vista relacionado à campanha de 2016. E depois disso, eu, obviamente, tive uma oportunidade muito bacana também, que foi ter recebido o convite para ser diretor da 4ª Ciretran de Caruaru, que é a circunscrição regional de trânsito, que é o Detran nos municípios, tá? O Detran de Caruaru, ele acopla não só Caruaru, mas também os municípios circunvizinhos, como São Caetano, Cupira, Agrestina, Altinho. E eu fiquei responsável por isso, né? E foi um desafio gigante, Rochelle. A oportunidade desse cargo veio através de seleção, concurso, como é para quem tiver interesse? Essa pergunta é muito importante, tá? As indicações das cabeças, dos secretariados, das diretorias, são indicações políticas. Certo. Então, isso funciona. O cara que é secretário de Educação da Prefeitura de Caruaru, ele foi indicado pelo prefeito. E aí foi muito bom você tocar nesse assunto, porque não tem para onde correr. Tudo é política, tá? Se eu vou no posto de saúde, Rafael, o diretor do posto foi indicado pelo secretário de saúde, que foi indicado pelo prefeito, que foi eleito pelas pessoas. Na escola, o diretor da escola, ou alguns, claro, tem a seleção, tem o processo seletivo, mas na maioria das vezes também tem a indicação. Então, quem faz a indicação, geralmente é o secretário de Educação, que foi escolhido pelo prefeito ou pela prefeita da cidade, que consequentemente também foi eleito pelo povo. Então, não tem para onde correr. Tudo é uma questão política, desde o contexto do calçamento da sua rua até a discussão do combustível. Agora, como, por exemplo, está R$7, aí o cara diz, não, mas eu não tenho um veículo, Rochelle. Mas se você usa aplicativo, se você usa ônibus, se você usa qualquer tipo de serviço, tem um efeito dominó. Tudo. Se você se alimenta, o combustível tem a ver, o valor do combustível tem a ver com a sua questão política. Então, nesse caso, eu fui recebido o convite do governo do estado através do então deputado estadual Tony Gel, para ser diretor do Detran naquele momento. Certo. E aí a gente pegou um Detran muito complexo, Rochelle, porque quando mexe com dinheiro é uma coisa muito delicada. O Departamento de Trânsito é o segundo órgão mais arrecadador do estado. Ele só fica atrás da Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. E aí foi um desafio gigante, porque eu peguei realmente um Detran de Caruaru abandonado. Eu não sei se você recorda, se Rafael recorda, mas o Detran de Caruaru ali nas margens da BR parecia um ferro velho. Tinha mais de 300 veículos recolhidos. Por quê? Porque tinha as operações, não tinha depósito de recolhimento de veículo e, consequentemente, jogava tudo para lá. Então ficava uma loucura. Então, o que juntava de insetos, enfim, um lixão realmente. E aí me preocupava muito o seguinte, alguém, Rochelle, de má fé, fosse até a Foguinha um veículo ali, acabava com o Detran, do lado é a cavalaria, do outro lado é a Dinta. Então aquela via local da BR-104 é uma via importantíssima que deveria ter sido pensada com mais carinho na duplicação da BR-104, porque quando eu faço uma duplicação da BR dessa estrutura e não incluo uma via local tão importante como aquela, alguma coisa tem errado, tá? Mas eu vou chegar nesse segundo ponto. Então, no primeiro ponto, qual era o contexto, Rochelle? A gente zerar os veículos, e aí as pessoas dizem, Rafi, todo diretor do Detran que chegar aqui diz isso. Aí então vão acompanhar, né, como é que vai ser. Então a gente zerou os veículos recolhidos e, além disso, a gente fez o estacionamento interno, que era na terra. A gente fez todo o calçamento interno do Detran, transformando numa qualidade muito mais viável do usuário do Detran
chegar naquela localidade e botar seu veículo para dentro, tá? Então a gente calçou internamente toda aquela área que era um ferro velho, se transformou num ambiente muito mais interessante. Aí, se eu for contar aqui a história do Detran, são muitas, tá? Mas eu vou tentar resumir. Mas, por exemplo, a gente conseguiu, Rafael, trazer para Caruaru a junta médica especial. O que é a junta médica, Rochelle? É você que tem algum tipo de deficiência, comprar o seu veículo com redução do IPI. Isso não é um favor, isso é uma lei federal, que só existe em Recife. E a gente verticalizou para Caruaru. Era uma luta de quase 12 anos da APODEC. Tá? E a gente conseguiu viabilizar em Caruaru. Então você imagine, a pessoa que tem deficiência sair do sertão para ter que ir para Recife para fazer o seu procedimento. Tá? E chegar em Recife, na sede do Detran, na Iputinga, uma dificuldade logística gigante. Não, a gente trouxe para Caruaru a prova teórica do Detran para deficiente auditivo. Tinha que vir um servidor do Recife para fazer a aplicação em Caruaru. A gente treinou um servidor aqui em Caruaru e fizemos aqui em Caruaru. Tudo pensando na inclusão, tudo pensando realmente na questão da participação coletiva das pessoas. Somado a isso, Caruaru foi a primeira Ciretran do Brasil a ter acesso biométrico na sala dos despachantes. O que a gente conseguiu com isso? Zerar os golpes de estelionato, que passava muito, era o chamado Coati. O que é o Coati, Rochelle? É o cara que se passa por despachante, mas não é despachante, popularmente falando, Rafael, come seu dinheiro e não resolve sua situação, tá? Então, o despachante credenciado botava lá digital e automaticamente tinha acesso. Trouxemos para Caruaru o pagamento no cartão de crédito que não tinha, tá? Hoje, graças a Deus, se popularizou, mas Caruaru foi a primeira cidade do interior de Pernambuco a ter o pagamento do cartão de crédito. Por que isso, Rochelle? Porque eu observava, Rafael, que o cara que estava lá na Toyota, o cara que estava lá no mototáxi, ele não pagava seus débitos, não é porque ele não queria, não, era porque ele não tinha condições. E eu tenho uma visão de Estado, não como aquele cara que vai apenas no teu bolso, Rochelle, e tira o dinheiro. Ele tem que ser, estou falando ele no sentido figurativo, claro, o Estado, ele tem que ser o cara que te dê condições de facilidade de pagamento, tá? E a política fiscal de Pernambuco sempre foi muito difícil, tá? E a gente conseguiu fazer isso. A gente fez a requalificação do pátio de exame do Detran, aumentamos o muro, que era bem baixinho. Enfim, se eu for falar aqui tudo do Detran, é muita história. Então, essa aqui é só o início de uma caminhada, Rafael, que a gente tem na Sudene, posso falar também daqui a pouco, no próprio Coniap, enfim, então, tudo vamos isso. Aprofundar mais um pouquinho. Vamos lá. Antes dos cargos e dos títulos, quem é Rafiê na essência? Boa pergunta, viu? E aí eu participei essa semana de um podcast, onde não falou de política, falou realmente só do contexto religioso, do contexto pessoal. Mas eu particularmente também considero, Rochelle, como um aprendiz da vida, né? Um curioso da vida, né? Eu tenho um orgulho danado de dizer que sou filho de um vigilante lá da antiga CAGEP, né? Seu Duda, que me ensinou tudo o que eu sei hoje, né? Natural lá de Brejo da Mar de Deus, zona rural. Minha mãe, Dona Solange, que é viva, sulanqueira, né? Da Rua Miguel de Sena. Então, juntando aí esse contexto, eu digo isso com muito orgulho de ter tido essa base realmente familiar que me moldaram a ser realmente o que eu sou hoje, né? Meus avós tinham, que não, infelizmente não estão mais entre nós, mas estão num lugar muito melhor do que o que a gente está hoje, foi quem me deram as bases, os pilares, podemos dizer assim, para a fé cristã, a fé católica, que foi quem realmente me desenhou. Então eu me resumo dessa forma, né? Como um aprendiz realmente e um curioso da vida, mas o mais ainda, um apaixonado por gestão pública, por política pública. Mas por quê, Rochelle? Porque é na política que eu observo realmente que tem o poder de transformar a vida das pessoas, ou para o bem ou para o mal. E aí vai depender, obviamente, de quem estiver à frente da gestão. Então, me considero isso como um eterno aprendiz e um apaixonado por Caruaru, pelo país de Caruaru. E o que você diria hoje, Rafiê, para um jovem que ele sonha em construir uma trajetória parecida, mas não sabe por onde começar? Pergunta também muito inteligente, Rochelle. Primeiro que eu lamento muito que hoje, quando você olha para a juventude política, tá, com todo respeito, mas são os filhos dos que já estão. Então, fica ali praticamente mais do mesmo. Por isso que quando o DA da ACES me convida aqui, eu venho com o maior prazer para falar de política, porque a juventude precisa participar disso, tá? E a gente sabe que a parcela de jovens, ela tem crescido cada vez mais, não só na esfera local, mas também na esfera nacional. E é a geração que vai tomar conta do nosso futuro. Tá? Eu, particularmente, tive essa base também na juventude partidária, onde foi que deu esse start, né, para a gente participar. Mas, infelizmente, Rafael, a política é um ambiente que, primeiro, as pessoas de bom interesse têm um certo receio de entrar,
Porque o cara liga a televisão, Rafael, aí tem lá dinheiro na cueca, né, mensalão, petrolão e por aí vai. E quando você olha, infelizmente, os políticos maus, eles tomam conta do noticiário das benesses que podem ser feitas na política. Porque, veja, eu não posso chegar aqui nesse podcast, Rochelle, e dizer que os 513 deputados federais que o Brasil tem são todos bandidos. Não, tem gente de bem lá. Eu não posso dizer que os 81 senadores que existem no Brasil e senadoras, nenhum presta. Tá? Eu não posso dizer isso. Então, da mesma forma que tem um médico bem intencionado, tem um médico mal intencionado, tem um advogado bem intencionado, tem um advogado mal intencionado, e tem também um político bem intencionado e o político mal intencionado. E tem sido um mantra naquilo que eu falo, Rafael, que é o seguinte: independente de Rafael querer ou não, independente de Rafiê querer ou não, independente de Rochelle querer ou não, Pernambuco vai eleger 49 deputados estaduais dia 4 de outubro, 25 deputados federais, 2 senadores, um governador e um presidente da República. Então, é mais conveniente que seja alguém que a gente tenha uma relação e que a gente tenha pelo menos um mínimo de identificação com os nossos pensamentos, ou deixar para terceiros responder essa pergunta. Tá? Então, a gente precisa, Rafael, ser partícipe desse contexto. Então, quando eu vejo um jovem interessado em política, eu pego ele, boto debaixo do braço e digo, venha para cá, porque realmente quando eu comecei eu não tive nenhuma ajuda, podemos dizer assim. Foi realmente com o peito, a cara e a coragem para fazer diferente. Então, o que eu digo é o seguinte: já dizia isso na Grécia Antiga, você pode até não gostar de política, mas aí você vai ser dominado por alguém que gosta. Tá? Isso não é uma leitura minha, isso é uma leitura da Grécia Antiga. Platão dizia isso, Aristóteles dizia isso. Então, não tem para onde correr, tudo é política. E a partir do momento que eu me torno um partícipe desse contexto, eu tenho mais propriedade para reclamar. Eu tenho propriedade para questionar, eu tenho propriedade para direcionar os destinos do meu dia a dia. E é isso que eu digo. Eu digo, jovem, venha para a política, independente do partido, tá? O partido aí é uma escolha muito pessoal. O Brasil tem hoje 30 partidos políticos, tá? Infelizmente, deveria ser 30 ideologias, mas não são. Vira muito balcão de negócio. Então é impossível, Rafael, você encontrar um partido que você se identifique 100% com ele. Não vai ter esse. Até porque o nome já está dizendo, partido. Né? Se não fosse partido de ajuda. Mas pelo menos aquele que você se identifique mais. Que você tenha um mínimo de identificação, de relação. Então, nesse contexto, eu acredito muito na voz da juventude, nesse aspecto da política. E concluo essa pergunta dizendo o seguinte: até o dia 6 de maio é o prazo final para a emissão do título de eleitor. Então, você que vai completar 16 anos até o dia 4 de outubro, não perca tempo, é muito simples. Entra no site do TRE Pernambuco, faz teu agendamento, aqui bem pertinho da SES, no Fórum Eleitoral. É muito importante que você que tem 15, 16, 17 anos de idade participe da mudança da tua vida, da nossa vida. Muito boa essa informação. Obrigado por compartilhar um pouco da trajetória conosco. Agora vamos falar sobre Supremo Tribunal e segurança jurídica. O senhor defende o Estado mínimo... Não chama de senhor, não. Aí quebra, né, Rochelle? É brincadeira. Você defende o Estado mínimo ou apenas um Estado que gaste melhor o que já arrecada? Muito boa. Suas perguntas todas têm sido muito inteligentes. Obrigada. Eu sou totalmente favorável ao Estado mínimo. E vou justificar por quê, Rochelle. A gente sabe que tudo o que está envolvido no serviço público tem que ter entrega. Porque, veja, quando eu falo que o serviço é público, dá a entender que é uma coisa sem ter direcionamento, sem ter comando, sem ter nenhum tipo de avanço, mas tem alguém lá sendo pago com tributo seu, contributo meu, contributo de quem faz parte, obviamente, do Brasil. Se você comprou essa blusa que você está vestida aí, teve imposto embutido. Sim. Se você comprou a água, né? A água, o cafezinho que a gente está tomando, que não está tão barato. Então, eu sou um defensor nato que os serviços públicos no Brasil sejam entregues da forma eficiente. Tá? Vou citar alguns exemplos aqui de modo muito claro. Saúde, educação e segurança precisam ser pautas do governo, tá? Isso é indiscutível. Mas eu não posso aceitar que, por exemplo, as telecomunicações sejam pautas do governo. Vou dar um exemplo muito claro que eu gosto muito de citar, que existem, Rafael, privatizações e privatizações, tá? E vou justificar o porquê.
falava isso no podcast semana passada. Nós temos hoje no Brasil um acesso gigante à telecomunicação. E isso só foi capaz porque tinha um cara lá atrás chamado Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma equipe do Ministério das Comunicações com Sérgio Mota, que já faleceu, que tiveram a ousadia de abrir o mercado. Porque não é eu não peguei realmente, para ser bem franco com vocês. Mas meus pais e meus avós pegaram aquele momento, Rafael, onde você, para ter um telefone fixo em casa, ou você tinha que ter alguma relação com algum político que conseguisse essa relação contigo, né? Ou algum empresário. E o preço do telefone era o preço de um carro popular. Que eu não gosto mais nem de citar essa palavra, carro popular, Rafael, porque não tem mais carro popular. O carro mais simples hoje é um valor exorbitante. E a partir do momento que você abre as telecomunicações, você observa que hoje no Brasil existem mais aparelhos de telefone, mais celulares do que seres humanos, do que a população brasileira. Então, isso aconteceu, Rafael, porque teve uma abertura gigante. Teve uma popularização gigante disso, graças a essa abertura nas telecomunicações. Então, por isso que eu digo, a privatização que for realmente para ser entregue um serviço benéfico à população, totalmente favorável. Do contrário, não. Voltando à questão do Estado mínimo, tá? Eu não posso aceitar, Rochelle, que uma empresa como os Correios, que não tem concorrente, tá, esteja quebrado. Isso é falta de quê? Falta de gestão. E se é falta de gestão, é falta de política pública eficiente. Então a gente tem que saber realmente entregar tudo aquilo que tem de entrega às pessoas, o resultado. Porque o mais importante disso, Rochelle, é o seguinte: o cara que está recebendo, por exemplo, o serviço da Compesa, ele não quer saber se a Compesa é privatizada, é estatizada, ele quer que o serviço chegue. E a gente vai falar sobre isso. Da mesma forma da CELP, por exemplo, estou falando a nível de Pernambuco, Compesa, CELP, Água e Luz. O cara não quer saber se é Rochelle o diretor, se é Rafiê, se é Antônio. Ele quer saber se o serviço chegue. E a partir do momento que eu falo disso, eu falo de saneamento básico. Tá? E aqui eu aproveito para dizer, a Compesa presta um grande desserviço ao povo de Pernambuco, Rochelle. É terrível. Você não consegue, Rafael, se locomover em Caruaru mais de 500 metros sem ter algum tipo de falta de gestão da Compesa. Porque, vou dar um exemplo aqui, que eu observei ontem, né? A Avenida Leão Dourado, uma das principais de Caruaru, aqui dá acesso ao Alto do Moura, tá? A Compesa faz um serviço, quando vai fazer o recapeamento, o reasfalto do serviço, fica um serviço popularmente falando labrojeiro, nojento, desculpa a expressão, e aí fica uma via feia, interditada, cheia de troço, cheia de metralha, e sem esquecer dos esgotos estourados, do serviço realmente que a Compesa não consegue chegar. Então, eu sou um defensor nato da eficiência e do resultado na gestão pública. Não é porque a gestão pública tem que ser ao Deus dará, não, Rochelle. Tem que ter entrega, tem que ter metas, tem que ter serviço. E eu consegui isso por onde eu passei. Na Juscepe eu consegui, no Detran eu consegui, na Sudene eu consegui, no Coniap eu tenho conseguido. Então, isso realmente você tem que ter vocação para a vida pública e não achar que por você estar numa função pública, é uma função que não deve satisfação a ninguém, que não tem entrega, que não tem metas. Pelo contrário, você está ali responsável por partes importantes e que tem que ter realmente a entrega. Existe uma crítica severa da direita ao ativismo judicial. O artigo 103 da Constituição permite que partidos acionem o STF o tempo todo. O STF decide porque ele é provocado, certo? Perfeito. Na sua opinião, o problema é o tribunal que decide ou a classe política que judicializa temas polêmicos para não pagar o preço político de votar no Congresso? Muito boa também. Aí eu vou entrar na questão jurídica do direito, que eu não tenho propriedade para falar porque eu sou administrador, mas você tem muito mais do que eu, Rochelle, e também aqui a própria temática. Mas a gente sabe que Montesquieu dividiu os poderes, né? Judiciário, legislativo e executivo. Hoje, se você me perguntar, no Brasil, eu não sei lhe responder o que é qual. Não sei. Porque o judiciário faz o papel executivo e o judiciário faz o papel legislativo. Então, eu particularmente não sei. Ao mesmo tempo que eu gosto de... Quando eu faço um comentário, eu sou comentarista político de uma rádio aqui da cidade, hoje tive comentário, inclusive, eu sempre gosto de ressaltar o seguinte, Rafael, existem inúmeros bons nomes no judiciário brasileiro, tá? A gente não pode ser injusto de chegar num podcast, numa entrevista, numa rádio, numa televisão e demonizar o judiciário. Não, não é por aí.
É a mesma coisa da classe política. Eu não posso demonizar. Tem muita gente boa também. No judiciário, do mesmo jeito. A gente citou aqui exemplos. Tem um cara que eu sou fã, Dr. Mário Piraja Ramos Ribas. Somos. Né? Dr. Breno, o filho dele. Então, tem muita gente boa no judiciário de Caruaru, de Pernambuco, do Brasil. Mas eu não posso ser conivente, que é outro contexto. Eu não posso ser conivente, por exemplo, a figura de Alexandre de Moraes. Tá? É muito ruim quando você observa, Rafael, que o cara faz o que ele quer, o que não quer, ele julga, ele direciona e fica por isso mesmo. Mas o senhor concorda que a frequência com que é provocado o judiciário não revela uma fragilidade ou até mesmo uma omissão do Poder Legislativo? Também, porque quando tem uma pauta que o Hugo Mota, como presidente da Câmara, veta ou não coloca para frente, aí joga para quem resolver, para o judiciário. Então, é uma confusão de poderes. É por isso que eu disse a você, eu não tenho como responder realmente qual é o papel de cada um. Porque eu já ouvi de alguns deputados federais, Rogério, o seguinte, eu não sei o que eu estou fazendo aqui mais, porque o meu papel de legislador, ele se perde no contexto. Porque vamos citar um exemplo aí, o escândalo gigante do INSS, tá? Da Previdência. Tá? Tinham perspectivas parlamentares de colocar a CPI na Câmara Federal. O Hugo Mota barrou. O que eles fizeram no mesmo dia, provocaram o Supremo para ver se aprovava. Então, fica uma dicotomia gigante que é terrível para o Brasil. Agora, Rafiê, eu particularmente sou totalmente favorável a mandatos que tenham prazo. O mandato do Supremo Tribunal Federal do ministro, ele não pode ser vitalício não, Rochelle, porque ele se transforma num semideus. O que a gente tem hoje no Brasil é, infelizmente, um contexto totalmente judicializado, os caras se sentem realmente, alguns se sentem Deus, para não dizer semideuses. E de modo muito claro, a gente trouxe agora a nível nacional a situação do Banco Master. Então, até que ponto um juiz tem a esposa advogada prestando serviço a um banco, né, que teve toda essa situação aí relacionada e o cara não se declara pelo menos suspeito para estar nesse movimento, né? Tem a situação do Fachin também, que é outra situação delicadíssima. Então eu acho hoje que o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, ele mancha o Judiciário Nacional, reiterando mais uma vez os inúmeros bons nomes que o Brasil tem nesse campo, mas eu não posso ser conivente a figuras como o próprio Moraes, que no meu ponto de vista tem feito um grande desserviço à população brasileira, a partir do momento que ele pega, ele julga, ele diz o que é para fazer, o que não é para fazer, e ao mesmo tempo não tem nenhum contraponto. E reitero, para finalizar meu comentário, nós temos uma democracia no Brasil, Rochelle, muito jovem, né? Nossa democracia é de 89 para cá. Então são 30 e poucos anos de democracia. Ela está se reinventando ainda. E nesse intervalo curto de tempo, Rafael, nós tivemos 2 impeachments. Isso é muito sério, tá? E quase todos os presidentes da República de lá para cá foram presos também. Então é uma situação democrática muito delicada. Então por que eu estou falando isso? Se nós já tivemos a oportunidade de termos impeachments relacionados a presidente da República, por que não chegar o momento também de ter um impeachment relacionado a um ministro do Supremo Tribunal Federal? Para a partir daí a gente conseguir colocar limites e regras. Porque veja, ninguém é dono da verdade não, Rochelle. Sempre o fato de a gente ser humano, isso quer dizer, Rafael, que a gente é passivo de erros também. Agora, a partir do momento que Rochelle tem a palavra final e é inquestionável, aí para mim é um semideus, porque eu não posso contrapor, eu não posso questioná-la, o que ela disse está dito e resolvido e acabou-se, ela bate o escanteio, vai cabecear e ao mesmo tempo é o goleiro. Então, eu particularmente sou crítico demais, ao mesmo tempo que reitero, Rafiê, nem o ministro Supremo presta, não é por aí, tá? Existem pessoas de bem, homens e mulheres de bem, na corte, mas em linhas gerais, os que estão nessa linha de frente realmente, no meu ponto de vista, têm envergonhado o judiciário a nível nacional. Agora vamos falar sobre um assunto bem discutido e que também gera polêmica, a escala 6x1. Dados da OCDE indicam que a produtividade do trabalhador brasileiro é significativamente menor que a de países como os Estados Unidos. Na sua avaliação, qual é a principal causa dessa baixa produtividade no Brasil? Pergunta altamente importante. Veja como é importante. Veja só, eu estou me filiando ao PL, Partido Liberal 22, que tem um posicionamento diferente do que eu penso. E eu acho que a democracia é isso, sabe, Rochelle? Muita gente me pergunta sobre isso, eu sou muito claro, tá? Meu partido tem um posicionamento, né, favorável à escala. Eu sou contrário, tá? Eu sou contrário à escala 6x1. Acredito que a gente tem
como você muito bem disse, exemplos fora do Brasil de produtividade, tá? De entrega muito maior. E aí eu digo a você, sem medo de errar, não tem coisa pior do que o cara ir trabalhar. O cara, no domingo à noite já começa aquela pré-depressão. De ter que acordar cedo na segunda-feira para encontrar o patrão chato, para encontrar o companheiro de trabalho, Rafael. O cara não gosta nem de dar o bom dia. E a gente sabe que a produtividade do indivíduo, ela não é resposta do seu tempo de carga de trabalho, tá? Isso é a minha visão, tá? Isso aí quer dizer o seguinte, que eu posso muito bem estar em casa e um ambiente muito mais agradável do que um ambiente de trabalho e cumprir minha meta. Por que não? Então, eu sou favorável, sim, ao fim da escala 6x1, que é um pensamento divergente do meu partido, mas reitero, o fato de eu estar em um partido não quer dizer que eu concorde 100% com o que pensa, tá? Eu tenho essa liberdade muito clara para defender isso. Então, eu sou muito transparente nos meus posicionamentos. E esses posicionamentos, Rochelle, eles não são eleitorais, eles são realmente de vida. Eu sempre militei no campo da centro-direita, né? Não só em Caruaru, mas também a nível de Brasil. Mas quando tem pautas realmente que envolvem situações mais delicadas como essa, eu tenho que pensar não a nível partidário, mas a nível realmente do meu princípio, do que eu penso, do que eu imagino. O senhor falou que não é o tempo de trabalho. Aí o senhor acredita que a forma como o trabalho é estruturado também pode ser? Também, sem dúvida alguma. Eu acredito que 2020 foi a maior escola que nós tivemos. Não a nível de Brasil, Rochelle, mas a nível de mundo. Porque a gente observou que boa parte da população ficou realmente em casa, alguns em home office, né, que era uma coisa que a gente esperava no intervalo de 10, 15, 20 anos, mas se antecipou muito a isso. Então, assim, não tem como você ter um manual claro sobre isso, até porque cada caso é um caso, né? Cada nicho de trabalho é nicho de trabalho, né? Vitor é contador, então eu posso falar a nível de KNAI, cada KNAI é uma situação, né? Eu não posso falar que uma entrega do cara que vende sapatos a nível presencial vai ser o mesmo de um serviço jurídico, por exemplo, tá? Então, cada caso é um caso, mas eu acredito que a partir do momento que você flexibiliza melhor para o empregador ganha de modo significativo, tá? Infelizmente, existe uma discussão hoje gigante, dizendo, não, mas o empresário é totalmente a favor da 6x1 e coisa e tal, mas espera aí, vamos ver quais são as formas, quais são as maneiras. Realmente não é um tema fácil, é um tema polêmico, mas que a gente tem que colocar o dedo na ferida, ter coragem de falar sobre isso e expor o nosso ponto de vista. Certo. Falando em família, quando o senhor fala em defesa da família, que modelo de família está se referindo, considerando a diversidade de configurações familiares existentes hoje no Brasil? Pois é, isso aí é uma coisa muito intimista, né, Rochelle? E aí eu vou repetir o que o Papa Francisco falou quando estava vivo em uma entrevista, em uma coletiva de imprensa com jornalistas, e até muita gente criticou ele, coisa e tal, mas eu sou muito do pensamento dele o seguinte: quem sou eu para dizer qual é o tipo de amor que Rochelle vai achar interessante ou conveniente para ela, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito do indivíduo, tá? Ao mesmo tempo que eu não abro mão das minhas convicções, tá? Da família católica, da família cristã, dos valores realmente cristãos. Isso aí também eu não posso abrir mão do que eu penso enquanto fé, enquanto religião, enquanto pensamento de vida que eu nasci e me criei, tá? A base familiar é muito interessante. E eu fiz um comentário até forte nas últimas semanas pegando esse gancho, fazendo uma crítica literal, e aí eu vou até nominar a própria Escola de Samba Acadêmica de Niterói, né? Que no meu ponto de vista, agora no Carnaval, através de dinheiro público, fez algo totalmente desrespeitoso com a família, abre aspas, tradicional brasileira. Eu acho que qualquer tipo de desrespeito, qualquer tipo de situação, ela tem que ter o nosso repúdio, independente da questão ideológica, independente da questão do dia a dia, da família, mas eu não posso, obviamente, ser favorável a uma situação de deboche, que foi o que a gente viu a nível nacional, né? Porque quando passa na Globo, o nosso carnaval ele e tem uma proporção internacional, não nacional. Então, sou totalmente favorável à família cristã, realmente, né? A família que tem os seus valores, ao mesmo tempo que o amor ele realmente é inquestionável. Eu não posso aqui chegar e dizer como é que deve ser o relacionamento de Rafael, o relacionamento de Vitor. Se ele acha que é um caminho X, um caminho mais amoroso e, obviamente, de felicidade para ele, quem sou eu
réis mortais para querer questionar. Então eu tenho um pensamento muito semelhante ao nosso cardeal Jorge Bergoglio, que se transformou no Papa Francisco. E como essa visão do senhor se traduz na prática em políticas públicas concretas? Muito boa também sua pergunta. Eu acredito que a partir do momento, Rochelle, que você se transforma em um legislador ou em executivo, você não pode ser o legislador executivo de uma parcela da população, tá? Você é representante de todos os munícipes. E quando você fala de todos os munícipes, é o católico, é o protestante, é o espírita, é o kardecista, é o ateu. Principalmente numa sociedade plural como a Exato. nossa, né? Então, assim, a gente não pode ter esse pensamento ignorante, desculpa até a expressão, de achar que você vai governar para um nicho, né? Uma casta da sociedade. Não, deixa a casta lá na Índia, que tem ainda esse procedimento cultural. Mas no Brasil, não. O cara que é prefeito de Caruaru, ele tem que ser prefeito de todos os munícipes. O cara que é deputado estadual de Pernambuco, ok, ele pode representar uma parcela da população, pode. Mas ele é deputado estadual por Pernambuco, dos 184 municípios. Eu pretendo ser de Caruaru, obviamente, né? E quero ser realmente, e digo isso muito, eu não pretendo ser um deputado católico, tá? Eu pretendo ser um católico deputado. E aí tem muita diferença nesse contexto, tá? Trazendo por viés religioso. É realmente os valores que a gente defende, a gente conseguir traduzir em pautas. Sempre reiterando o quê? A questão da inclusão. Eu cheguei aqui na ACES e vi algo que eu não vi em nenhum outro ambiente público ou privado, que foi a sinalização em braille. Isso para mim é fantástico. Quando a gente assumiu lá o CONIAP como secretário executivo, que é o consórcio, uma das primeiras ações que a gente tomou foi fazer a sinalização em braille também. Então, acredito que nós fomos o primeiro órgão público de Caruaru a fazer. Então, quando eu falo em inclusão, é justamente isso. É você não ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de exclusão, seja a questão ideológica, seja a questão de gênero, seja a questão voltada à deficiência, aos espectros. Então, você tem que ser realmente um representante e ter uma visão global e não local. Então, o senhor acredita que o governo do Estado ele deve atuar na promoção de políticas públicas de afirmação no combate ao preconceito e à discriminação? Sem dúvida, Rochelle, isso aí sem dúvida. Reiterando mais uma vez, todo pernambucano ou pernambucana precisa sim ser acobertado, tá? Isso aí é indiscutível, até porque todo ser humano, independente da sua opção, é um ser humano. E o mínimo que merece da gente é o mínimo, tá? É o respeito. Tô falando não é do máximo não, porque muita gente acha que é o máximo. Mas é o mínimo. Ao mesmo tempo também que isso tem que ser recíproco. Porque isso é uma via de mão dupla. Isso não pode ser uma coisa de um lado só. Tem que ser dos dois lados. E quando é dos dois lados, Rochelle, quem ganha é a sociedade. Vamos tratar agora de um tema mais sensível. Vamos lá. Mas que requer também a atenção do poder público. Os casos de aborto necessário. Não se tratando de ser favorável ou não, mas de garantir às vítimas de estupro o acesso por meio do serviço público, oferecendo mais celeridade e segurança às vítimas. Qual a opinião do senhor sobre isso? Sem dúvida, totalmente favorável, tá? Primeiro, muito bem claro aqui, vou dizer, sou totalmente contrário ao aborto. Ponto, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem as observações. Uma delas você acabou de citar. Não é cabível que uma vítima de estupro, tá, tenha que pagar o preço para o resto da vida dessa situação de uma vida. Que a responsabilidade é gigante. A gente está falando de um caso isolado, não. A gente está falando de inúmeros casos. Agora, a questão do aborto ele não pode ser banalizado, tá? A gente sabe, por exemplo, que existem inúmeras clínicas aí ilegais, clandestinas, que fazem essa situação. Eu comentei, foi até com uma coincidência, na semana passada, algo muito semelhante a essa pergunta, que foi o questionamento, que existem inúmeras situações que dá responsabilidade, tá? Métodos de preservativos, anticoncepcionais, que a igreja tem um pensamento divergente, mas existem esses pensamentos. Então, não tem para onde você correr. Você tem as opções de burlar, podemos dizer assim, entre aspas, a situação do aborto. Agora, a gente não pode ser favorável a situações de banalização. Então, para a gente reiterar e ficar bem claro, sou totalmente contra o aborto. Esse é um ponto. Segundo ponto, em casos de estupro, obviamente, que
que isso aí é uma exceção totalmente plausível e que a mãe e que a mulher não podem em nenhum momento pagar o preço por uma situação abominável como essa. Ao mesmo tempo que, no meu ponto de vista, o poder público tem que intensificar, ampliar, dar guarida e muito mais potencialização a essas mulheres que precisam desse conforto, dessa atenção, dessa ajuda, que ela é psicológica e ela é também financeira e ela também é social. Então ela se transforma numa cadeia produtiva ali, realmente, que a mulher, no meu ponto de vista, tem que ser o principal plano nesse aspecto. Eu vou dar um exemplo assim do caso da menina, a menina que é uma criança ainda, a menina de 10, 12 anos, como nós tivemos vários casos assim, onde é necessário que a mãe ou a família, o responsável, o tutor, ele tenha que judicializar para que aquele direito de abortar aquela vida seja concretizado. Perfeito, concordo totalmente com você e vou pegar um gancho de algo muito polêmico também, mas eu não tenho medo de falar, até porque a vida requer coragem. E aí você tocou num ponto importante. Eu sou totalmente contrário a essa questão de maioridade penal. Acabou-se, isso não existe. O cara de 16 anos tem que responder sim, pelo estupro, pela situação que teve, pelo aviãozinho, pela questão da droga. Então, sou totalmente favorável a não ter idade penal. De 0 anos de idade, é polêmico. A turma que segue aí outro pensamento ideológico, tem um pensamento divergente do meu, mas eu não tenho nenhum medo, nenhum receio de dizer isso. Sou totalmente contrário a isso, porque a partir de situações como essa, a gente tem uma mudança geral na sociedade. E existem, reiterando, outros exemplos de outros países que a gente conseguiu, claro que cada cultura é uma cultura, mas avanços significativos na segurança pública, no combate ao feminicídio, de situações semelhantes a essas. O cara fez a maloqueiragem, popularmente falando, ter que pagar e sem medo, sem piedade. São temas bem polêmicos, bem complexos, né? Falando em desafios que impactam diretamente também a vida de muitas pessoas. Vamos falar sobre infraestrutura no Agreste e aproveitando também sua experiência no Detran e na Sudene. O senhor defende a privatização da Compesa? Ótima pergunta. Falei sobre isso no começo, né? Veja só, eu defendo de uma privatização responsável, tá? Vamos citar um exemplo da CELP, por exemplo, né? A gente sabe que a CELP, como é que chegou nesse ponto que existia a perspectiva da duplicação da BR-232, que é essa BR que corta Caruaru, que vem para Caruaru, e, consequentemente, a gente sabe que teve um desenvolvimento gigante com essa troca, podemos dizer assim, né? Java Vasconcelos era governador à época, vendeu a CELP, que não era CELP à época, né? Em troca desse valor financeiro da duplicação da BR-232. E eu acredito que dentro do que é possível, não vou dizer que a CELP presta um grande serviço, tá? Que é o Grupo Neoenergia, um grupo holandês, mas eu acredito que é um serviço muito mais benéfico do que era quando era uma empresa estatal. Isso é um ponto. O segundo ponto é sobre a Compesa. Sou totalmente favorável à universalização do saneamento básico, que tem tudo a ver com a questão da situação da Compesa. Se eu tenho o privado querendo investir, querendo fazer a entrega, e eu deixo na mão de pessoas incompetentes fazendo parte do serviço público, Rogério, aí realmente não tem como avançar. A gente tem uma dificuldade gigante de saneamento básico aqui em Pernambuco. A gente tem uma deficiência gigante de água na região agreste de Pernambuco. Exatamente. Essa situação de você ficar refém do caminhão-pipa é deplorável. Isso é uma política que devia ter ficado lá nos anos 50, anos 40, tá? Que aí fica a população refém do caminhão-pipa, consequentemente se transforma num curral eleitoral também, para amarrar os votos. E aí alguns políticos não têm interesse de avançar na questão hídrica para não criar uma independência das pessoas relacionadas a isso, porque a gente sabe que pessoas independentes ficam mais críticas e, consequentemente, também tem mais opção de voto, né? Não ficam ali com aquele cabresto que a gente pode citar do ponto de vista comparativo. E aí eu sou totalmente favorável a uma readequação da Compesa num contexto aí muito melhor do que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é um desserviço que essa empresa presta a Pernambuco. Mas entregar o saneamento à iniciativa privada, o senhor acredita que seria mais uma solução do que um risco? Eu acredito, Rochelle, porque, veja só, se eu tenho privado que tem o interesse de fazer um investimento e, em paralelo a isso, eu tenho o serviço público que não tem entrega de competência a isso, é muito ruim. Vou citar um exemplo para você. Nós temos aqui em Caruaru o grande Zé Carlos Oliveira, que engloba ali
o João Barreto, o Osana, o Demóstenes Veras, tá? Então, ali você observa realmente os pais e mães de família, Rafael, que de manhã a criança, quando sai de casa, ela sai realmente dentro das fezes e dentro da urina, tá? E a partir do momento que você tem, Rochelle, um investimento no saneamento básico, você tem a economia na saúde pública, que é aquilo que a gente falou anteriormente da prevenção. Porque se eu tenho uma criança bem assistida, vai ser menos uma criança no posto de saúde. Vai ser menos uma despesa que o poder público vai ter. E a partir do momento que você entrega dignidade, porque eu não gosto nem de falar de saneamento básico, eu gosto de falar de dignidade. Porque saneamento básico para mim é isso, é dignidade. E a Compesa não tem tido a mínima capacidade de chegar nas áreas urbanas. Vou dizer um exemplo de Jardim Panorama, que é o bairro que eu nasci e me criei. Lá tem situações que estão pendurando semanas, onde a Compesa não consegue chegar. A gente tem situações ali do nosso amigo Mel, que no centro de Caruaru, de pleitos de mais de 3 ou 4 meses, que a Compesa não consegue chegar. E eu estou falando de situações pequenas. A gente tem no Fernando Lira, da nossa amiga Deurita, que também tem alguns pontos que é responsabilidade da prefeitura, tá? Não só da Compesa, é importante ressaltar isso. A gente observa que não consegue chegar ao poder público. Então, se eu tenho a iniciativa privada interessada nisso, e eu sou um cara defensor demais da PPP. O que é a PPP, Rocha? É a parceria público-privada, tá? Quando a gente bota o privado dentro do contexto e não tira, claro, a responsabilidade do poder público, você consegue ter a entrega. A gente, por exemplo, vamos citar exemplos aqui. No São João do Caruaru, não tem como ser feito só com dinheiro público. Tem que ter os parceiros privados. Então, acredito que o privado tem que ser parceiro do poder público para a gente conseguir avançar nesse contexto. Mas como garantir que a eficiência e o lucro não se sobreponha ao acesso da população mais vulnerável? Aí vai depender da amarração do contrato, amarração da concessão, né? Por isso que a gente precisa ter pessoas competentes à frente. É aquilo que eu digo. Tem privatizações e tem privatizações. Tem concessões e tem concessões. Então, isso requer, claro, que tenha um corpo técnico governamental que consiga amarrar isso muito bem feito, com penalidades para as empresas. E aí, eu acredito que da década de 90, para ser mais específico, Rochelle, em 94 para cá, aconteceu uma coisa muito bacana no serviço público, que foi a lei de responsabilidade fiscal. Porque isso cria aí contextos dos gestores públicos de terem responsabilidade com o dinheiro público, tá? E, consequentemente, também com as entregas. Então, eu como prefeito, um exemplo, ou como governador do estado, e faço uma parceria, faço uma concessão para a iniciativa privada do saneamento básico, eu tenho como mínimo de responsabilidade fazer a cobrança, Rochelle, relacionada ao serviço entregue. Até porque, se ele não for entregue, a população vai culpar quem? O gestor. Por isso. Então, como eu disse a você, a gente não pode ser pessimista, a gente tem que ser otimista do futuro. Mas uma coisa bem amarrada também. Mas faz uma coisa bem amarrada, uma coisa realmente que penalize, que envolva o judiciário, o Ministério Público, que envolva todo esse contexto realmente de cobrança, de fiscalização do Poder Legislativo, que a gente às vezes esquece que o Poder Legislativo Municipal tem o papel de fiscalizar. Quase ninguém fala disso. Né? Acha que é só o assistente básico, o caminhão-pipa, paga água, luz, né, dos outros, a conta de luz. Eu até juntei aqui um grupo de estudantes, levei até a Câmara para fazer uma visita, para a gente conhecer mais esse universo. Muito Foi muito importante. enriquecedor. Toda terça e quinta tem sessões na Câmara, né? Na Casa, José Carlos Florencio, nosso Poder Legislativo. É muito importante que as pessoas conheçam nosso Poder Legislativo para, obviamente, ter propriedade para falar sobre tal e talvez, quem sabe, ser um representante futuro nosso, né? Sobre sua atuação no Detran, vamos falar sobre trânsito, rodovias e arrecadação. A impressão é que a arrecadação é grande, porém não reflete na estrutura das estradas, ruas e organização do tráfego. O que precisa mudar para termos estradas com melhores condições? Bons gestores. A palavra aí é muito clara, tá? E você falou num ponto importantíssimo. E eu gosto muito de citar. Poucas pessoas sabem, Rochelle, mas 50%, metade do IPVA que você paga do seu veículo vai para o município de origem do seu veículo, tá? Se seu veículo está popularmente, como as pessoas dizem, matriculado no município de Riacho das Almas, se você pagar R$100 de IPVA, 50 vai para o cofre público municipal e 50 para o cofre público estadual, tá? E as pessoas precisam saber também que o IPVA é apenas um dos impostos do licenciamento, que o conjunto de impostos é o licenciamento. Por isso que o cara tem que estar com o carro
licenciado, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é você observar e verticalizar o nível de Caruaru. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, Rochelle, que é o seguinte: se você pegar a história de Caruaru, a gente tem quase 170 anos. As ruas do centro urbano de Caruaru não mudaram, são as mesmas. A Duque de Caxias é uma rua muito estreita. A 15 de novembro, que é a principal da nossa cidade do comércio, estreita também. A São Sebastião, que é a da outra ponta, é estreitíssima também. Então, a cidade não foi projetada. Ao mesmo tempo que, em paralelo a isso, o número de veículos em Caruaru, ele triplica a cada 10 anos. Caruaru tem a 4ª maior frota de veículos de Pernambuco. Meu pai sempre se impressiona com esses É impressionante. quando ele sai no trânsito. Quando você coloca o veículo de 2 rodas, que é a motocicleta, a gente só fica atrás de Recife. Caruaru tem mais motos matriculadas do que Jaboatão dos Guararapes. E olha que a população de Jaboatão é infinitamente maior do que a nossa, 3 vezes maior que Caruaru. Superior, né? Então, veja, a gente não tem, primeiro, uma autarquia de trânsito municipal estruturada com o porte que Caruaru precisava. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós tivemos alguns avanços aqui em Caruaru que não foram dados sequência. Por exemplo, o anel viário. Imaginar hoje Caruaru sem um anel viário seria muito complexo, o trânsito de Caruaru. Ao mesmo tempo que deveriam ter tido as segundas e terceiras etapas desse contexto, o que não teve. Então você tem aí um acréscimo gigante da frota de veículos, que a gente não está falando também da frota flutuante. O que é a frota flutuante, Rochelle? É Rafael, que mora em Santa Cruz, mas trabalha em Caruaru. É Rochelle, que mora em Toritama, mas estuda em Caruaru. Então, se ela está ali de moto, de carro, de bicicleta, ela vai se confundir com o nosso trânsito também. Então, esse é um ponto importantíssimo. E para complementar, eu não poderia deixar de citar também a importância geográfica de Caruaru, como eu já citei aqui, né? Nós somos uma das poucas cidades que estamos no entroncamento de 2 BRs, tá? Quando eu falo em entroncamento de 2 BRs, Rafael, eu estou falando de desenvolvimento na veia, tá? 104 e 232. E tudo que acontece em Caruaru é reflexo direto em cerca de 40 municípios. O que acontece em Caruaru é reflexo em Agrestina, em Altinho, em Riacho das Almas, em Cumaru. Então, tudo que envolve a infraestrutura de Caruaru está envolvido também a situação regional. Por isso que eu sou um defensor nato da criação da 2ª região metropolitana de Pernambuco, tendo como base, tendo como cidade polo a cidade de Caruaru. Porque a partir disso, a gente consegue pensar a infraestrutura não de modo apenas local, mas de modo macro, de modo regional. Certo. Falei muito, viu? Eu pensei que era 50 minutos que eu tinha para falar ainda, viu, Rafael? Não, fica à vontade. Brincadeira. Ainda nesse escopo de infraestrutura, o modal rodoviário é dominante em todo o país e nosso estado não foge à regra. O modal ferroviário um dia será uma realidade viável e concreta? Pergunta difícil de responder. Na opinião do senhor. Difícil porque, veja só, eu acredito que tudo começa com a cabeça, tá? Como é a cabeça. Nós temos o Ministério do Transportes, tá? Certo. E aí eu faço um link com a questão até da minha memória de infância, do São João de Caruaru, quando chegava o trem do forró. Foi justamente nessa questão que eu fiz essa pergunta. Eu achava essa pergunta lindo, belíssimo, porque eu ia ali para a estação ferroviária, Rafael, ver o trem chegar, que já vinha de Recife. Já vinha com os turistas, passava que era turista da capital. E coisa e tal, e trio pó forró pé de serra, e o sanfoneiro e coisa e tal. Mas eu estou falando aí de algo que envolve o turismo. Tá? Que ao mesmo tempo também poderia estar envolvendo a questão da economia, que não deixa de ser, né? Turismo é economia também. E necessário. Tá? E necessário demais. E aí você vê que o tempo vai passando, mas as pessoas não vão se preocupando, quando eu digo as pessoas são gestores, com esses avanços, tá? Dos modais. E eu particularmente me preocupo com inúmeros pontos dessa temática, tá? Porque quando eu falo disso, tem um assunto que eu sempre gosto de citar, quando toca nesse ponto, Rochelle, que é a questão dos pontos de ônibus, que quase ninguém fala sobre isso, tá? O cara só pensa ali no transporte, na chegada, no trem, no aerotrem, eu esqueci do nome do veículo rápido, sobre trilhos. VLT, perfeito, obrigado, Rafael. Mas as pessoas não vê também as paradas, tá? Porque, veja, você, ao mesmo tempo que fala isso, fala também de segurança pública. Porque quer ver dó, Rafael, você tá no intervalo de 7 da noite a 10 da noite, vê uma mulher debaixo de um pé de pau, que a palavra é essa, que deveria ser um ponto de ônibus de entrega de segurança sozinha. É vulnerável demais. Aí eu falo de segurança pública, estou falando de infraestrutura e estou falando de mobilidade. Então é muito mais
intimista quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente vai discutir realmente a questão histórica, tá? Porque a gente já teve alguns avanços lá atrás, mas que a nível contemporâneo vamos trazer para Caruaru. Qual é o avanço que a gente tem na mobilidade de Caruaru do veículo coletivo? Zero. Nenhum. Isso é muito ruim, porque a perspectiva futura também é muito ruim. Uma passagem cara, né? Percursos curtos aqui em Caruaru, mas que não tem uma entrega legal. Tá? Então, por que não pensar realmente em alternativas que sejam macro, né? Que sejam realmente globais? Mas eu estou vendo que Rafa já está pedindo aqui para dar o start. Não, falei demais, viu, Rochelle? Não, falou, precisa ser dito. Vou convidar o senhor agora para um ping-pong jurídico. Vamos a lá. primeira coisa que vier na cabeça. Vamos embora. Certo? Luiz Inácio Lula da Silva. Já teve a oportunidade, está na hora de passar o bastão. Jair Messias Bolsonaro. Penalizado, né? Penalizado demais, acho que a palavra é essa. O filho dele, Flávio Bolsonaro. Vai ser o próximo presidente da República. Raquel Lira. Acredito que poderia ter feito mais, né? Principalmente quando verticaliza para Caruaru. João Campos. Corajoso. Renunciar à prefeitura do Recife para disputar o governo do estado. Voto impresso ou urna eletrônica? Urna eletrônica, sem dúvida, né? Eu sou fanático pelo processo eleitoral do Brasil, não discuto isso, tá? Os outros países deveriam ter inveja do Brasil, porque realmente as urnas, no meu ponto de vista, são confiáveis. Acredito muito no processo eleitoral do Brasil e reitero, esse é meu pensamento de vida, independente de questões partidárias. Polarização política. Terrível, muito ruim, tá? Eu acho que todo mundo sai perdendo com isso. Muito ruim. Reforma tributária. Totalmente favorável, né? Hoje o brasileiro paga imposto e não entende como é que paga. Isso é muito ruim. Reforma administrativa. Totalmente favorável também, porque nós temos aí inúmeros cabides de emprego que o contribuinte brasileiro paga e tem os marajás de serviço público, tem os marajás de serviço judiciário e tem que ter reforma administrativa. Programas sociais. Favorável, né? Principalmente quando se torna algo relacionado ao Nordeste. Porém, que a gente não dê só o peixe, mas que ensine a pescar. Segurança pública. É primordial, né? Não tem como pensar um estado, uma nação, um município sem ela. Legalização das drogas. Totalmente contrário, né? Aí não tem... tem pontos que são inegociáveis, esse aí é um deles. Liberdade de expressão tem limite? Veja só, pergunta difícil de responder, porque aí eu vou até pedir alguns segundos a mais. Fique à eu não vontade. posso ser favorável a Rochelle criar um perfil fake no Instagram e começar a detonar Rafael, tá? Então, eu acho que tudo na vida tem limite, tá? Agora, se é um perfil com CPF de Rochelle, tá? Com a foto de Rochelle, beleza. Ela não pode achar que a internet é ambiente sem lei. Tá? Ela não pode chegar no Instagram de Rafael e chamar ele de ladrão, de bandido, e eu usando um perfil fake, tá? Então, acho que isso é muito cauteloso. Eu acho que tem que ter muita cautela sobre isso. Por isso que eu sou muito responsável nessa resposta, porque às vezes pega um corte sobre isso e usa contra a pessoa, né, Rochelle? Mas eu acho importante ressaltar isso, tá? Acho que tudo na vida tem limite, tá? Tudo na vida tem limite. Nordeste no cenário nacional. É a solução do Brasil, tá? Eu sou fã de Luiz Gonzaga, fã de Frei Damião, que foram os dois contribuintes da evolução do Nordeste de modo mais contemporâneo, e eu não vejo como ter avanço de Brasil sem ter avanço do Nordeste. Maior urgência para o Agreste hoje. Água e emprego. Não tem para onde correr. Onde tem água, tem desenvolvimento. Onde tem emprego, tem desenvolvimento. Na minha concepção, o emprego Rafael, o maior programa social que existe, porque é através dele que você paga o boleto, que você bota comida na sua mesa. Empreendedorismo jovem. Precisa ter mais, tá? E aí eu abro um parêntese na questão de Caruaru, que eu sempre observava, Rafael, que o nosso Distrito Industrial de Caruaru não tinha nome. Era Distrito Industrial de Caruaru. Eu disse, rapaz, vamos homenagear alguém que fez por empreendedorismo, seu Dorival Melo, né, o proprietário, criador da Cardeal. Mas em paralelo a isso, além da titularidade dele, a gente criar mecanismo de ter uma escola do empreendedorismo juvenil dentro do Distrito Industrial, com o poder público sendo patrocinador, com o armazém da criatividade, com o porto digital, para a gente fazer a entrega realmente de tantos talentos que estão desperdiçados pela falta de uma oportunidade empreendedora. Educação política na escola.
tudo, né? Eu sou fruto da escola pública. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que fui aluno, Rafael, do Colégio Municipal Álvaro Lins, a maior escola pública do nosso município. Álvaro Lins, que poucas pessoas sabem, foi embaixador do Brasil em Portugal, foi ministro da Casa Civil de nada mais, nada menos que Juscelino Kubitschek, JK, que foi da Academia Brasileira de Letras e que poucas pessoas conhecem, tá? Então, eu sou um defensor nato da politização pública dentro da escola. Não da ideologia, mas sim da política. Quem o senhor considera seu maior adversário político hoje? Eu acredito que a má política é o meu grande adversário. Tem que responder. O senhor pensou demais. Porque a partir do momento que você tem aí a compra do voto, a corrupção, a má entrega, esses são os meus principais adversários políticos. Nome? Eu não posso dar um CPF, né, Rogério? Mas eu acho que é esse nicho que consegue transparecer em outras pessoas que a população sabe muito bem quem são. Uma liderança que o senhor respeita mesmo discordando. Boa pergunta. Uma liderança que eu respeito mesmo discordando. Vou dizer discordando de alguns posicionamentos que ele teve, mas uma liderança que eu respeito muito a nível local é o ex-deputado estadual, o ex-prefeito Tony Gel. Certo. É um cara que eu sempre tive como meu parâmetro, um cara que nasceu na favela do Coque, do Recife, um cara que foi cobrador de ônibus, um cara que foi gaita de padaria, um cara que teve a mãe lavando roupa para ele conseguir o sustento dele. Então, eu sou um admirador, e aí eu não me furto a dizer isso, de Antônio Geraldo Rodrigues da Silva, o nosso Tony Gel. Agora você falou que discorda de posicionamentos que ele teve lá atrás, né? A gente poderia ter caminhado junto em algumas eleições, né? Mas o posicionamento dele achou melhor outros caminhos, o que eu respeito, né? Então, acho que ele é o que eu admiro nesse contexto. Se tivesse que resumir sua ideologia em uma frase. Boa pergunta também. Mas a minha ideologia, ela se resumiria realmente em transformar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande objetivo da política e Deus está na política. Rafié Delon, por ele mesmo. Boa pergunta também. Mas é um sonhador, Rochelle, que já comprovou por onde passou que é apaixonado pelo serviço público e que precisa de uma oportunidade das pessoas realmente para representar a nossa gente como deputado estadual lá na casa de Joaquim Nabuco. Vamos encerrar por hoje. Uma pena, né? Rafié Delon, muito obrigada por comparecer aqui hoje, por nos proporcionar esse momento de troca de ideias, de aprendizado. Foi muito enriquecedor para mim. Passou muito rápido, não foi, Rochelle? Passou. Primeiro, eu queria parabenizar você pela Obrigada. sua condução, pela sua desenvoltura, tá? Obrigada. Você que me enganou no início, de dizendo, né, jeito Rafael, nenhum. que não tinha vocação para a situação, mas você conduziu muito bem, com perguntas Bondade altamente sua. inteligentes, tá? Agradecer aqui a Gratidão. Rafael também nos bastidores, o que é bom dura pouco. Eu me enganei também com o Rafael, que me enganou. Ele disse também, quando eu botar 1 hora, é porque falta 1 hora ainda. Aí ele me enganou aqui. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado a todos vocês, tá? Nós Todos que fazem agradecemos. a família César. Agradecer a Vitor, a Júlio, que tá ali também do lado de fora. E dizer que tô aqui já ansioso para o próximo bate-papo, tá? E espero que ele seja realmente a gente, como deputado estadual, representando não só o povo de Caruaru, mas o povo de Pernambuco. Muito obrigado, Rochelle. Eu que agradeço. Agradeço também a Rafael Torres pela dedicação e manutenção do estúdio, toda a condução, direção, edição, é tudo por conta dele. Obrigado também por sempre nos receber tão bem aqui no estúdio. Agradeço a SES UNITA por apoiar nosso podcast, na pessoa do reitor Paulo Muniz e do vice-reitor da Cicintra. Meu muito obrigada. Isso aí.